Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Na primeira leitura, nesta narrativa dos profetas, um homem aparece diante de Eliseu, trazendo-lhe as primícias, os primeiros frutos da terra. Todos nós, em algum momento, na expectativa de colher os frutos. Recordo-me aqui, como mencionava no dia da lembrança dos avós e da sua celebração, de um pé de jabuticaba plantado pela minha avó. Por ela já profetizado de que não seria ela a desfrutar dos seus frutos. Quando muito pequeno, as primeiras frutas a despontar, o pé ainda todo repleto de flores, convidando as abelhas para desfrutar do seu pólen, para compor a beleza do mel. Algumas jabuticabas extemporâneas, antes mesmo do tempo do pé, já se apresentam. É isto que as Sagradas Escrituras quer dizer quando fala das primícias, não é? São aqueles frutos apressados no seu amor. A natureza é perdulária, ela é exagerada, sinal do grande amor de Deus. Lembremos-nos São Pedro, Julião e Eimar, um amor que se antecipa e que é exagerado. As primícias, então, são aqueles primeiros frutos, doces, extemporâneos, apressados, que se antecipam, como é próprio do amor antecipar-se. Os primeiros frutos da terra devem ser oferecidos ao Senhor, assim está estabelecido no Pentateuco. Em primeiro, como símbolo da gratidão ao Deus que faz a criação ser um transbordamento dos seus dons e da sua bondade. E, em segundo, um reconhecimento da provisão divina, que dá de comer a cada um de nós com o mesmo cuidado que alimenta os pardais ou os lírios do campo. Os pardais não semeiam nem colhem, no entanto, o nosso Pai que está nos céus os alimenta. Os lírios do campo não tecem, nem Salomão em sua glória, diz o Cristo, foi revestido com tamanho e esplendor. Os primeiros frutos eram oferecidos, então, a Deus, como sinal de gratidão e de reconhecimento de sua provisão. O homem, então, de Baal Salisa oferece a Eliseu, porque Eliseu é um homem de Deus. Os nossos amigos nos representam, não é? O profeta é um amigo de Deus, portanto, recebe destas suas primícias, não é? Cada um de nós também tem que se enxergar portador não de palavras de mau agouro, não de reclamações, não das próprias ideias, mas também portador
profeta de Deus, onde quer que se encontre, Deus sempre terá algo a dizer através de nós e de nossa vida. Ao apresentar-se com os frutos da terra, o profeta Eliseu os toma não para si, mas reproduz a generosidade do próprio Deus a quem serve. E Eliseu diz ao seu ajudante, de nome Giese, dá ao povo para que coma. E ele então lhe diz, como é que nós vamos distribuir tão pouco a tantos? Aqui já vemos algo que é uma das doenças do nosso tempo. Esta ideia da posse como um privilégio de poucos. Não é? Cada vez mais, não obstante nós estejamos num tempo de tantos exageros, onde é possível ter tanta coisa, tanta tecnologia, tanto alimento, nós ainda padecemos do acúmulo, da exclusão e do abuso. Do ponto de vista da vergonha, como um país como o nosso, que tem tanta possibilidade de produzir grãos e de alimento, e é um dos campeões em insegurança alimentar e em desigualdade, nós ainda continuamos, não obstante sejamos o país mais católico do mundo, com o coração muito fechado, não querendo distribuir neste privilégio da posse para uns poucos. Assim é a mentalidade de Giese. E, ao mesmo tempo, também, nesta sua fala, está a ansiedade diante da escassez e da incerteza. Nós que somos bem-sucedidos hoje, na nossa capacidade de muito produzir, nós que somos exagerados não no amor, mas no consumo, padecemos do mesmo defeito deste servo de Eliseu. Temos ansiedade, estamos respondendo a este imperativo de acúmulo, de sucesso, de empreendedorismo com ansiedade. E cada vez mais estamos incertos e inseguros, não obstante tenhamos mais possibilidades de acumular, não é? Porque, de fato, é isso que acaba acontecendo conosco, como nós somos gananciosos, lembram os clássicos. Não é? O problema da ganância é que ela suscita o desejo e impede o gozo, não é? Ela manda juntar e impede o uso. Nunca é suficiente para alguém que está o tempo todo querendo reter e conservar para si. E ele diz, como é que nós vamos distribuir tão pouco para tantos? E, na verdade, esse é o desafio da existência de cada um de nós. Sempre, num primeiro momento, é pouco. Sempre haverá uma falta. Sempre poderíamos ter mais, mas temos que nos abrir às divisões que multiplicam. Faltou a Giese, passamos da profecia à poesia, escutar o que diz Fernando Pessoa, sê todo, em cada coisa, no mínimo quanto fazes, coloca o que és. Nós podemos ser todo, inteiros, plenos, em cada coisa que nós fazemos. Um café da manhã bem servido, com amor, vale uma festa inteira. A partilha de um bolo de fubá com os nossos amigos, falando só um pouquinho de mal em doses homeopáticas da vizinha, do apartamento de cima, vale mais do que um banquete. Ser todo, em cada coisa que fazes. Nós hoje não sabemos ser inteiros, a gente faz muita coisa, estamos o tempo todo brigando com o tempo, mas não nos presentificamos, não é? Nos falta tempo. Não é que nos falta tempo, nos falta interesse, né? Nós estamos confundindo urgência com importância, não é? O que é mais importante está sendo substituído por nossas urgências. Fernando Pessoa diz, sê todo em cada coisa, no mínimo quanto fazes, coloca aquilo que és. No mínimo. A gentileza ao entrar num ônibus, a sensibilidade com alguém que nos pede uma informação, num gesto de perdão, é uma coisa tão pequena, não é? Diante das outras coisas todas que poderíamos fazer, revolucionando o mundo, mas a revolução do mundo começa com uma coisa muito pequena. Nos lembremos aqui de Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz, não é, que às vezes nós ficamos um pouco sem saber como é que nós podemos ter uma ação que transforma o mundo, e a gente pensa, nossa, mas a minha ação aqui é uma gota d'água num grande oceano. E ela diz, mas sem esta gota d'água o oceano se torna menor. Então, que cada um de nós tome consciência, nunca será pouco se nós estivermos de coração aberto, né? Há um dos nossos ditos, não é? Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. É isso que Giese não está conseguindo entender, mas nós entendemos, inspirados por Eliseu, por Fernando Pessoa, que nos convida a sermos todos em cada coisa, a nos colocarmos no mínimo daquilo que fazemos,
Mais importante do que o amor é a gentileza, lembra Dostoiévski, e também a cada um de nós a percebermos que estas gotas, a gota da fé, do afeto, do perdão, da compreensão, aquela gota de mel que atrai, que é aquilo que os nossos avós vão nos nutrindo desde pequeno, isso vale o mundo. Eliseu, com confiança, diz ao seu servo: dá ao povo para que coma. E aqui nós nos recordamos do que diz o Salmo 80, 81, quando Deus, no litígio de Israel, que vai o tempo todo buscando conquistar e abusar e reter, o Senhor diz no Salmo 80, 81, Israel, abre a boca que eu te sacio. Às vezes nós não abrimos para aspirar largamente e não estamos disponíveis às graças que Deus tem a nos conceder. No Salmo que nós hoje cantamos, 144, assim diz que o Senhor sacia todo ser vivo com fartura. Nós todos temos ambições, todos temos fome, fome de pão, mas também fome de afeto, fome na alma, e esta fome só será plenamente saciada quando nós nos alimentarmos de Deus, da sua palavra e da sua graça. Ele nos ordena a abrir a boca, porque, do contrário, se nós não abrirmos a boca, estaremos o tempo todo mordendo pequenas coisas e nunca será suficiente, porque a ambição e ganância nunca têm fim, não é? Sempre haverá alguém com uma coisa melhor do que nós, alguma coisa que a gente ainda não comeu, alguma coisa que a gente ainda pode conquistar, nunca vai ser suficiente, a não ser que nós abramos a nossa boca para nos preencher daquele único que, ao saber daquilo que somos feitos, nos dá aquilo de que necessitamos. Por isso precisamos de Deus, porque senão nunca, nem nossas posses, nem nossas conquistas, nem aquilo de que podemos nos alimentar será suficiente, porque só o Senhor tem o privilégio de saciar todo ser vivo com fartura, porque só Ele sabe aquilo de que necessitam os seres vivos. Ele não é o bom pastor? Cada um de nós que tem uma criação sabe muito bem quando é hora de alimentar o gato, não é? Só que a gente se esquece que, na verdade, o gato não gosta de nós, gosta da casa, não é? Mas nós sabemos quando é a hora de comer ou quando é o excesso, aquilo que ele gosta ou não. O Senhor Deus, assim, porque nos fez e porque nós somos o seu rebanho, é o único capaz de nos saciar com fartura. Hoje a gente come demais, não é? Com muito excesso, porque todo excesso esconde uma falta e nunca é suficiente, não é? Quando saio com os meus amigos, fico observando a quantidade de coisas que nós podemos colocar no açaí para a revolta do povo do norte, né? Que chamam o nosso açaí de qualquer coisa, qualquer mistureba, e a nossa farinha de algum resto que sobra por aí, não é? Então, nunca é suficiente, temos sempre que colocar mais e mais coisas, porque todo excesso esconde, na verdade, uma falta. Só o Senhor, porque nos conhece, é capaz de nos saciar. A saciedade não é aquela sensação de estar com a barriga cheia, não é? E aí ficar passando mal o dia inteiro. A saciedade é saber que foi suficiente. E, às vezes, até a comida que a gente tem à mesa é só uma desculpa, né? Quando nós estamos cercados de boas amizades, nós vamos nos alimentando uns dos outros, dos sonhos dos outros, das histórias dos outros, dos risos dos outros, né? Ali o pão de queijo acaba sendo apenas uma desculpa para essa necessidade de nós nos alimentarmos de alma e daquilo que mais importa. O apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, falando de saciedade, nos apresenta na segunda leitura, ele diz, tem coisas que são importantes porque elas são uma só e não são substituíveis. Há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma esperança, um só Senhor, um só batismo. O apóstolo Paulo, parecendo aquelas músicas do sertanejo universitário que nunca se forma, repetitivas que entram na nossa cabeça e influenciando a nossa mentalidade, ele vai insistindo, um só, não é? Como está lá no Antigo Testamento, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erra, escuta, um é o Senhor. Um é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. Isso é importante. Voltamos à poesia, porque Fernando Pessoa, num dos seus pseudônimos, Ricardo Reis, ele diz, vivem em nós inúmeros, e que brigam entre si, não é? Às vezes a esposa está brigando consigo mesma e coloca na conta do marido. O marido não dá conta dos fantasmas que traz dentro de si, pune a esposa e os filhos. Então nós somos múltiplos.
na nossa maneira de ver, naquilo pelo que ansiamos, em nossas brigas, em nossas confusões, em nossos fantasmas, em nossos conflitos. A gente não dá conta de si, então nós precisamos do único Senhor, o único que nos dá esperança, o único para o qual nós somos chamados. E o apóstolo Paulo exorta nessa busca do único, não é? Até, inclusive, resolvendo um pouco uma confusão, aqui me seja permitido, como lhe é própria a ironia, não é? Porque essa leitura do apóstolo Paulo termina de um jeito que responde à confusão das eleições passadas, não é? Porque quem estava mais à direita dizia, Deus acima de tudo. E quem está mais à esquerda diz, não, Deus está no meio de nós. O apóstolo Paulo diz, para com essa palhaçada, um só Deus que está acima de todos e no meio de todos. Ou seja, para com essa palhaçada de ficar sendo dividido por coisas que são desnecessárias. Um Senhor acima, um Senhor no meio de nós, e ele exorta ao óbvio, aquilo que é importante, a humildade, a mansidão, a solicitude e o amor. É uma receita óbvia, porque nós tropeçamos no óbvio. Só os profetas, como Eliseu, aqui ecoando Nelson Rodrigues, veem o óbvio, a humildade. Sem humildade, nós somos sal para todo prato. Uma pessoa que não é humilde sempre sabe, sempre tem razão, não é? E aí é um prato salgado. Então, a humildade, na perspectiva da fé e da consciência medieval, a humildade é a virtude que protege todas as outras. Porque se você for uma pessoa corajosa e não for humilde, você vai ser temerário, vai se achar melhor do que os outros. Se você for uma pessoa que tem grande conhecimento e não for humilde, você termina sendo arrogante. Então, a humildade protege todas as virtudes. A mansidão, né? Só os mansos podem possuir a terra. Um relacionamento, quando a gente quer apenas afirmar o nosso ponto de vista e não se abre a escutar, a gente nunca chega a um consenso. E aí não habita o coração do outro, não é? Para entrar no coração do outro, às vezes o outro está até com as portas fechadas, nós temos que tirar as sandálias dos pés, porque ali pode ter um território sagrado ou ferido, temos que entrar com um jeitinho. O manso, o humilde, vence tudo com amor. Lembra São João da Cruz? A solicitude. Não é fazer só aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, mas é fazer aquilo que eu devo, ser solícito. Nós somos disponíveis para receber mensagem no WhatsApp, mas não somos disponíveis e prontos às necessidades uns dos outros. Isso pode arruinar um casamento. Alguém que só quer ser servido, mas que não é solícito a perceber as necessidades dos outros. E o amor, claro, óbvio, que é aquela coisa sem a qual todas as outras perdem o sentido, né? Se o amor se ausenta, o que adianta a casa, o carro, as postagens? Nada, porque o amor é aquilo sem o qual todo o resto perde o sentido. Óbvio, diz o apóstolo Paulo, um é o Senhor. Então ele nos exorta a humildade, a mansidão, a solicitude, o amor. E o óbvio, em qualquer relacionamento, é sempre uma armadilha. Porque o óbvio é o pequeno. Óbvio é o pequeno. É aquilo que o servo de Eliseu não consegue entender. Como é que dessa divisão nós vamos poder tirar alguma coisa? Nós somos curadores feridos, velho. Pensemos nós, né? Quando nós estamos apaixonados por alguém, nós imaginamos que essa pessoa vai nos satisfazer totalmente, não é? Lê do engano, vai nos dar mais problemas. Chega um momento em que o amor ele vai amadurecer para a consciência da solidão e da falta. O outro não vai me completar, não é? Nem eu dou conta de mim, quanto mais ele para me encher. O outro tem que me transbordar. Então, na consciência do meu limite, eu vou focar não no copo meio vazio, mas no copo meio cheio, né? Aquilo que nós podemos acrescentar, aquilo que nós já temos. E aí, nesse óbvio, a gente não se perde, porque o óbvio pode ser uma armadilha. Por isso, nos momentos difíceis em que estiver sendo solicitado no seu narciso, humildade. Nos momentos em que você tem a exata razão e que sabe o que vai dizer, mansidão. Nos momentos em que você estiver pensando apenas naquilo que você quer, seja solícito e pergunte-se também aquilo que é necessário para o outro. Nos momentos em que a realidade te impuser vingança, temeridade, dê amor. E tome cuidado, porque em qualquer relacionamento, essa pergunta sobre a falta, se não estiver bem colocada, pode nos levar à ruína. Porque por nós mesmos nunca será suficiente. Todo casamento, todo ambiente de trabalho, todo condomínio, toda paróquia é sempre um pouquinho de pão
que não dá para a quantidade de demandas que o outro tem. Esposas têm demandas infinitas, esposos têm demandas infinitas, filhos têm demandas infinitas, paróquias têm demandas infinitas. Então nunca vai ser suficiente, a não ser que, revestidos pela graça divina, aquele pouco com Deus possa se tornar muito. Por isso, não negligencie a falta, porque é precisamente nesse lugar da falta que Deus pode transbordar, sendo exagerado no amor. E aqui terminamos com um olhar sobre o Evangelho, não é? Porque, mais uma vez, um contexto da falta, a primeira leitura ecoando o Evangelho, como é próprio dos domingos. O que nós vemos aqui, não é? Me lembro quando Jesus pergunta para ele, onde é que nós vamos comprar pães? E Filipe diz, mas não tem como, não é? E aí eu me lembro, prolongando o que falo sobre os relacionamentos, que são sempre esse lugar da armadilha do óbvio e da falta, onde nós temos que pegar o pouco que nós temos para, com a graça de Deus, fazer o muito, de uma frase de Camille Claudel, já que estamos no tempo de Olimpíadas da França, né? Onde ela diz assim, há sempre uma coisa ausente que nos atormenta. É isso, volto a esse ponto. Há sempre uma coisa ausente que nos atormenta. Sempre na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua profissão, vai faltar alguma coisa. Aí você vai dizer como os discípulos. Em primeiro lugar, Filipe diz, não basta. Não basta no trabalho, não basta ser do jeito que nós fomos até aqui. Ou vai dizer como André, mas o que é isso para uma grande multidão, né? Quer dizer, é só isso o casamento? Alguém disse para mim, vem que está quentinho, e aí é só água fria, então é só isso. Mas nesse não basta, nesse só isso, nós encontramos o milagre da multiplicação dos pães, ou o sinal na perspectiva joanina, não é? O Cristo Jesus. No Cristo Jesus, toda divisão, se bem experimentada, pode multiplicar. Há divisões que multiplicam. A divisão da humildade, da generosidade, ela nos ajuda a multiplicar. Há multiplicações que dividem, né? A família ganha uma herança depois que os avós morreram, e aí nunca mais vão dar conta de sentar na mesa, né? Porque a herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Então, tem gente que fica rico, multiplica os bens, mas divide o amor, nunca mais se sentam à mesa. Cristo não, ele divide para multiplicar, não é? Essa é a sabedoria que aprendemos do Evangelho. A necessidade pode, com Cristo, tornar-se a mãe da oportunidade. Os discípulos focam na necessidade, no copo meio vazio. O Cristo vê nisso a oportunidade de demonstrar o seu sinal. E a falta, se experimentada com a graça de Deus, pode dar lugar à saciedade e à sobra. E tudo isso, de onde retiramos força, versículo 11. Jesus toma os pães na mão, estamos aqui numa linguagem eucarística, e ele eucaristei. De onde vem a Eucaristia? Em ação de graças. A vida não está boa, está faltando água nesse copo, não basta, mas o que é isso? Levanta as mãos para os céus em ação de graças, porque murmurar não vai ajudar, não é? Vai só diminuir. Ação de graças por tudo aquilo que nós recebemos. Se não está bom, vamos pedir ao Senhor Deus que com Ele se torne melhor. E aqui entendemos, neste primeiro dia do Tríduo, nossa vocação. Estes 3 dias, preparando para o dia 31 de julho, nessa longa caminhada, no colo da Mãe Piedade, nós encontramos a força para recomeçar. Quem espera em Cristo revigora as suas forças. Vamos todos nós nos encontrar no colo da Mãe Piedade, com as nossas faltas e com as nossas chagas, como o Cristo. Em meio a frangalhos, nos rasgando e nos remendando, dizendo de nosso suor, de nossa lágrima, do nosso sangue, e sejamos no colo da Mãe Piedade em uma solene ação de graças de julho até setembro, porque este amor e este colo dela, ela que é a Kecharitomene, a toda cheia de graça, há de nos dar a força para recomeçar, há de revigorar as nossas forças, e neste amor de mãe estaremos nutridos, satisfeitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,